eu sou a jornalista Maria Eduarda e hoje iremos falar sobre o modernismo. O modernismo foi um movimento literário iniciado no século XX, marcado com o rompimento com o tradicionalismo, buscando uma identidade nacional brasileira inovadora e valorizando a cultura local e o cotidiano. Destacado pela Semana da Arte Moderna de 1922, o movimento se inspirou nas vanguardas europeias, porém com o objetivo de criar uma arte genuinamente brasileira. Esse movimento nasceu em São Paulo e marcou a nossa identidade cultural. A repórter Ana Beatriz Luciano conversou com especialistas e traz pra gente um panorama das ideias modernistas. Bom dia, Maria. O modernismo é um movimento riquíssimo, cheio de camadas, mas, de maneira simplificada, ele foi um movimento artístico, literário, que buscou valorizar a nossa cultura brasileira. Bom, se aprofundando um pouco mais sobre o assunto, a gente vê que não é só um movimento de valorização da nossa cultura, mas uma busca para romper com o tradicionalismo e a influência europeia. Bom, se livrar das correntes da nossa antiga colonização. Bom, os artistas da época, cansados do parnasianismo e das artes com a estrutura perfeita que as academias exigiam, eles buscam por uma cultura própria, algo mais moderno. Bom, se inspirando no cubismo e no futurismo, os brasileiros acharam características que representam a nossa nacionalidade. Bom, o movimento ele foi impulsionado pelo grave descontentamento da política da época, que lidava com severas crises na economia, com o aumento da inflação que foi amplamente intensificado pela Primeira Guerra Mundial. Bom, o modernismo ele não é um movimento homogêneo, ele foi dividido em 3 partes. A primeira sendo heróica, a segunda sendo de consolidação e a terceira sendo a geração de 45. Bom, cada uma com as suas características distintas. A primeira é marcada com uma ruptura da tradição acadêmica, a experimentação formal com a linguagem repleta de humor e ironia. Bom, essa primeira fase é repleta de um sentimento nacionalista, com a intenção de criar uma arte autêntica brasileira. Essa fase é marcada pela Semana da Arte Moderna, que ocorreu entre os dias 13 a 18 de 1922, em São Paulo, realizada por um grupo de intelectuais com o objetivo de renovação estética e rompimento com o passado. Do ponto de vista acadêmico, a semana é representada como um marco fundamental da modernidade estética brasileira. O seu maior legado foi estabelecer as bases do pensamento artístico autônomo, crítico e nacional. Ela é um símbolo do velho para o novo. Bom, a segunda fase foi entre 1930 e 1945, marcada pela crise de 29 e o início da Era Vargas. Bom, a literatura ela assume um papel de crítica social, que ela assume um papel mais maduro e equilibrado, sem o experimentalismo exacerbado da primeira fase. Bom, nessa época, o romance desculpa, calma aí. O romance regionalista e o romance social ganham destaque. A poesia se torna mais reflexiva, preocupada com as questões existenciais. Já na terceira fase, o contexto histórico é da Segunda Guerra Mundial, o início da Guerra Fria e expansão da urbanização e industrialização brasileira. É uma fase mais introspectiva, abordando temas sobre o sentido da vida, o ser e do tempo. A gente ainda vê algumas questões sociais, mas de forma mais sutil e subjetiva. A gente também tem uma preocupação com a estética e com as formas mais tradicionais, levando em conta uma escrita mais moderna. É a síntese entre a inovação formal e a modernidade. Oi Maria, oi Ana. Certo, o modernismo foi um período muito complexo, então para entendermos o que ele foi de fato, precisamos entender seu contexto. Tudo se inicia no início do século XX, onde o Brasil passava pelo período da República Velha.
que foi fortemente marcado pela República do Café com Leite. Nesse período, havia a entrada de diversos imigrantes no Brasil. E o que acontecia? Com a entrada desses imigrantes, os ex-escravos acabavam sendo marginalizados, o que já gerava uma certa revolta popular. E esses imigrantes trabalhavam nas fábricas. Então, o que acontecia? Com o contexto da Revolução Russa de 1917, as ideias anarquistas vieram à tona. Então, esses trabalhadores pegaram esses ideais anarquistas e fizeram a primeira revolta, a primeira greve geral em São Paulo, que tinha o principal propósito de reivindicar melhores condições de trabalhos e salários. Bom, antes de ocorrer a Semana da Arte Moderna em 1922, temos alguns marcos importantes que ocorreram para a formação, o molde do modernismo, como a viagem que Oswald de Andrade faz ao exterior e ele volta em 1912, trazendo consigo os ismos europeus, as famosas vanguardas europeias, que foram de muita influência para o modernismo, como o expressionismo, o cubismo, o abstracionismo e muitos outros. Esse foi um período de diversas exposições, como as exposições de Lázaro Segal, de Cavalcante, a criação da revista Orfeu em Portugal e a obra Carnaval, feita por Manuel Bandeira, que tinha como objetivo principal criticar a escrita dos parnasianistas, já que era um modelo muito clássico e eles buscavam romper com tudo isso. Bom, em 1922 nós temos o tenentismo, que mexeu totalmente com a política da época. O tenentismo ele consistia em jovens militares que estavam insatisfeitos com a política da época, o que gerou ainda mais um sentimento de necessidade de valorização cultural nacional. Então, em fevereiro, dos dias 13 ao 18, foi criada a Semana de Arte Moderna, por os primos Oswald de Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, de Cavalcante, Victor Brecheret, Heitor Villa-Lobos e muitos outros ilustres nomes, que são importantíssimos para a época. Bom, após a Semana de Arte Moderna, foram criados diversos manifestos, que tinham como principal objetivo reformar a literatura da época. Os principais foram o do Pau-Brasil, por Oswald de Andrade, que dizia como era importante as poesias serem simples e linguagens cotidianas, trazendo muito do regionalismo, coisas do dia a dia. E o Manifesto Antropófago, que dizia assim como os indígenas antigamente tinham o costume de comer a carne do oponente mais forte, na esperança de absorver suas forças, nós devíamos absorver a cultura que vinha do exterior e formar uma cultura nacional própria para que nós pudéssemos valorizá-la. Já em 1929, com a quebra da Bolsa de Nova York, o Brasil passa por uma crise, a famosa crise de 30, onde o café é totalmente desvalorizado como uma economia sobremesa. E junto com essa crise vivemos o segundo período do modernismo, que foi amplamente marcado pelo regionalismo, pelo amadurecimento político-social, uma consciência mais em si. Então, mais pra frente, vivemos o terceiro período, que foi a Era Vargas, em 1945, onde voltamos atrás no rigor estético, indo contra o que foi defendido na geração anterior, 1930, sendo agora algo mais restrito, não tão liberal. Certo, agora que pudemos compreender todo o contexto histórico de formação do modernismo, entendemos o porquê que ele é um movimento que busca valorizar a originalidade, o nacionalismo, mas sem deixar de criticar os problemas da época, rompendo sempre com os padrões estéticos, fazendo sátiras romanticistas e paródias de obras Parnaso, porque eles sentiam que eles poderiam fazer melhor. Então eles buscavam sempre originalidade, sempre algo mais livre, buscando sempre um regionalismo para valorizar a nacionalidade. Bom, foi isso. Um beijo. Essas relíquias que vemos aqui agora na câmera são um convite para conhecermos um pouco mais da arte moderna, mas agora veremos
um grande exemplar da arte moderna na nossa cidade, a Catedral de Maringá. Foi o palco escolhido para representar a beleza dos ícones modernistas na nossa cidade. Agora nós vamos mostrar um pouco desse cenário importante, construído entre 1959 e 1972. É um dos 8 monumentos modernistas mais importantes do Brasil. Agora nós vamos acompanhar a visita da nossa equipe que fez no local. A igreja, projetada pelo arquiteto José Augusto Bellucci, tem formato cônico e foi construída entre 1959 e 1972. Destaca-se pela verticalidade e pelas formas geométricas. Estamos aqui com a pesquisadora Isabela Fujiwara, conhecida por suas pesquisas precisas sobre o modernismo, que aceitou o nosso convite para participar da nossa entrevista. Bom dia, seja bem-vinda. Quais são as características mais marcantes da catedral? Bom dia, é um prazer estar aqui para falar sobre um dos principais pontos turísticos de Maringá. A catedral é um dos maiores cartões postais e símbolo da fé e da história da nossa cidade, possuindo 124 metros, somando junto com a cruz, que mede uns 10 metros, e conhecida também pelos seus vitrais, que retratam os pontos cardeais e os apóstolos. E em 1982, a igreja recebeu um título de Basílica Menor concedida pelo Vaticano, o que torna a igreja importante o suficiente para receber o Papa. A Catedral de Maringá pode ser considerada uma obra modernista? Sim, a catedral pode ser considerada uma construção modernista, mais especificamente um ícone do brutalismo no Brasil. Sua arquitetura é resultado da busca por inovações estéticas e estruturais, que são características do movimento modernista, que marcou a arquitetura brasileira. E quais características modernistas podemos observar na catedral? A catedral se assemelha ao modernismo pela sua forma cônica e com características arquitetônicas do brutalismo. E faz uso de grandes volumes geométricos, e a simplificação e a verticalidade das formas são elementos que remetem a uma estética moderna. A catedral, apesar dela ter características do estilo gótico, isso é, na verdade, uma união de estilos arquitetônicos. A forma da catedral possui algum significado dentro dessa linguagem modernista? A forma cônica e moderna da Catedral de Maringá reflete muitos significados dentro da linguagem moderna e da cultura da época em que foi projetada. A principal inspiração veio da corrida espacial, onde a catedral foi inspirada no foguete Sputnik. Muito obrigada, pesquisadora, por compartilhar com a gente esse olhar tão inspirador sobre o modernismo brasileiro e a nossa catedral. E assim, encerramos a nossa entrevista de hoje, diretamente da Catedral de Maringá, um verdadeiro símbolo do modernismo e da fé. Nossa câmera reportagem chegou ao fim. Espero que tenham gostado.